Bem-vindos à nossa videoaula, os alunos do quarto período do curso de Medicina da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais. Eu me chamo Leônidas Tolentino, sou professor de propedêutica do departamento. Objetivos específicos para essa nossa videoaula são a indicação e a interpretação dos exames relacionados ao diagnóstico da COVID, da dengue, da zika e da chikungunya. A infecção pelo COVID-19 é uma pandemia que já resultou na infecção de cerca de 700 milhões de pessoas pelo mundo, levando ao óbito cerca de 7 milhões de pessoas pelo mundo. É uma doença de alta transmissibilidade, em princípio tem um padrão parecido com a gripe, por isso existe uma facilidade de transmissão entre as pessoas e é proporcional à distância. Quanto mais próximo, inferior a 2 metros, maior a chance de haver uma infecção. Além disso, pode ser transmitida ainda por fomites, ou seja, elementos que a gente tenha tocado com a secreção e a presença do vírus e que outra pessoa toque, ou que a gente toque por meio da secreção de outra pessoa, e ao levar a mão novamente ao nariz, poder então adquirir a doença. Ela tem uma média de período de incubação de cerca de 6 dias, variando de 1 a 14 dias. Como disse, na maioria das vezes a gente tem um quadro semelhante a uma infecção gripal, cerca de 80%, em que a gente vai ter coriza, rinorreia, prostração, adinamia, obstrução nasal, febre, mialgia, dor de cabeça como sintomas mais preponderantes. Poderíamos dizer que a COVID pode se dividir em uma doença ou 2 tipos de doença, a de vias aéreas superiores e a de vias aéreas inferiores, onde a gravidade estaria principalmente relacionada ao acometimento das vias aéreas inferiores, com quadro de dor torácica e dispneia e principalmente intolerância a esforços e a baixa saturimetria. A replicação do vírus se inicia com a ligação da partícula viral ao receptor da célula ACE2. Uma vez ligada a esse receptor, nós teremos então a formação de uma partícula com uma vesícula bicamada. E essa vesícula bicamada então vai circular no citoplasma da célula infectada e utilizar o maquinário da célula para poder haver a replicação. Essa vesícula bicamada tem uma proteção para o vírus porque inibe, em princípio, a apresentação dessa partícula como algo estranho pelo complexo maior de histocompatibilidade 2. Aqui podemos observar que o receptor ACE2 está presente praticamente em todo o corpo, uma vez que nós temos a presença desse receptor nos vasos. Logo, da cabeça aos pés, nós teremos a possibilidade da replicação desse vírus. Em relação aos sinais e sintomas relacionados ao COVID-19, nós temos principalmente as frequências de febre, tosse, alterações relacionadas ao cheiro, a digeusia, a anosmia e a sensação de fadiga, de indisposição nos pacientes acometidos pela doença. Em relação à amostra, nós precisamos realizar a coleta de material de suave de nasofaringe ou mesmo saliva, sendo que o suave de nasofaringe produz resultados mais confiáveis. Uma vez que tenha passado um determinado período em que nós não consigamos mais a possível detecção do material, tanto de antígeno quanto material genético, em vias aéreas superiores, nós podemos lançar a mão da expectoração ou de lavado broncoalveolar, uma vez que tenhamos a suspeita de infecção de vias aéreas inferiores. Uma vez colhida a amostra, ela pode ser preservada
até 48 horas em temperatura ambiente ou sob refrigeração a 4 graus, para pesquisa do RNA viral, ou em temperatura ambiente por até 8 horas e 24 horas sob refrigeração para a pesquisa do antígeno do COVID. Neste gráfico nós temos os diversos testes possíveis para a identificação do diagnóstico laboratorial para o COVID-19. Como podemos observar, o RNA e o antígeno eles têm uma curva mais curta em relação à possibilidade de detecção, enquanto que posteriormente a gente tem uma elevação dos anticorpos IgM, que em torno aí de 10 dias, né, indo até cerca de 5 semanas e meia a possibilidade de sua detecção, ao passo que o IgG ele persiste por mais tempo. Também existe a possibilidade de você fazer a identificação da célula T relacionada ao COVID, mas que é um teste relativamente caro. O teste de escolha é considerado padrão ouro para o diagnóstico da infecção da COVID-19 é o teste de ácido nucleico, por meio da RT, transcriptase reversa, reação de polimerase em cadeia. A amostra, então, deve ser colhida até o 10º dia de infecção, preferencialmente entre o 3º e o 7º dia. Caso a gente tenha um paciente exposto ou em contato, principalmente com a proximidade menor do que 2 metros a um paciente com quadro de COVID, essa exposição para a possibilidade de infecção pode ser avaliada preferencialmente entre o 5º e o 6º dia. Uma alternativa mais rápida e mais barata no momento é o teste rápido molecular. Neste caso, a gente pode fazer a coleta da secreção nasofaríngea até o 7º dia e preferencialmente entre o 3º ao 5º, desculpa. Neste caso, a gente tem uma performance similar ao RT-PCR. A pesquisa de anticorpos contra o COVID tem pouca utilidade do ponto de vista de avaliação diagnóstica, uma vez que o IgM, que poderia nos sinalizar para a possibilidade de infecção recente, apresenta uma sensibilidade baixa na primeira semana, de 26% a 41%, na segunda semana, de 64% a 79%. Havendo a melhora, então, a partir da 3ª semana, sendo que no 21º dia, teríamos uma sensibilidade de 93%. Considerando a evolução da infecção pelo COVID, inicialmente nos 7, 8 dias iniciais, nós temos então manifestações mais de vias aéreas superiores. A partir deste momento, ou o paciente regride no seu quadro de infecção de vias aéreas superiores, ou evolui para um acometimento pulmonar. E neste caso, o monitoramento muitas das vezes vai ser mais relacionado a imagem com a solicitação de tomografia computadorizada do que propriamente para poder identificar a infecção em si. Neste caso, nós teríamos mais o cuidado com a intensidade do acometimento pulmonar, embora possa ser solicitado neste período para uma confirmação diagnóstica na prima infecção, pois uma vez que se tenha feito a vacina ou o paciente tenha tido a infecção anterior, neste caso o IgM não nos ajudaria. Um aspecto importante em relação à progressão da doença é a detecção dos anticorpos neutralizantes contra o COVID. Em princípio, seus níveis têm uma alta correlação com a proteção, poderia ser utilizado na resposta vacinal e principalmente na efetividade de combate da infecção. O problema reside principalmente na questão temporal, de se ter um resultado em torno de 2 dias, e o cutoff, que varia e tem performances de sensibilidade
bastante variáveis também, de 18% até 96%. Então, ainda não temos isso como uma rotina sistematizada para a gente poder aplicar clinicamente e extensivamente. Aqui nós apresentamos uma lista de outros exames que podem ou podemos utilizar no acompanhamento do paciente com a infecção pelo COVID, e uma vez que apresente essas alterações como linfopenia, trombocitopenia, elevação do dímero D, elevação da proteína C reativa ou procalcitonina, entre outros parâmetros, a gente teria então um prognóstico pior para estes pacientes. Outro aspecto importante em relação ao prognóstico são as doenças já estabelecidas, né? Então, uma vez que o paciente tenha doenças cardiovasculares ou doença respiratória prévia, diabetes, hipertensão, estes pacientes então apresentam geralmente um prognóstico pior. As arboviroses, dengue, zika e chikungunya são doenças com veiculação e replicação por meio de insetos. Nós fazemos então atualmente uma abordagem sindrômica, né, em termos de hipótese diagnóstica, uma vez que haja a presença de febre, mais 2 parâmetros como cefaleia, erupção cutânea, mialgia, artralgia ou dor retroorbitária, devemos então pensar nessas possibilidades diagnósticas. A dengue, a zika e a febre amarela compõem a família Flavivirida, e em relação à dengue nós temos 4 sorotipos, gerando 4 doenças diferentes, pois uma vez que a gente tenha anticorpos para um sorotipo, ele não é neutralizante para outra infecção. Enquanto a zika, nós temos linhagens tanto africanas e asiáticas presentes no Brasil. Já a chikungunya, no Brasil, circula no momento as linhagens asiática e do leste centro sul-africano. A transmissão dessas doenças se dá basicamente pela picada de fêmeas do Aedes aegypti, podendo ocorrer também de forma vertical. Em 2020, os registros do acometimento ou da prevalência dessas doenças foi de 1,8 para 100 mil em habitantes no Brasil para Zika, chikungunya 22,4 e 392 em 100 mil habitantes para dengue. Se multiplicarmos por 500, obteremos então o total de pessoas acometidas neste ano. Então, quando multiplicamos 392 por 500, a gente vai chegar a um número próximo a 800 mil pessoas acometidas por dengue. Em relação às manifestações clínicas, nós temos que a artralgia, o edema articular, em termos de exames laboratoriais, a linfopenia, são as principais manifestações relacionadas à chikungunya, enquanto que a cefaleia, mialgia e alterações no hemograma com leucopenia e plaquetopenia são as manifestações clínicas principais relacionadas à dengue. E o exantema, a conjuntivite, a adenomegalia e o prurido seriam as manifestações principais relacionadas à zika. E como a gente viu, a febre é um fator comum a todas as 3 patologias. Em relação à dengue, nós temos um período de incubação em torno de 3 a 15 dias, com média de 5 a 6 dias. Uma vez acometido, o paciente, além da febre, vai apresentar aí um quadro mais elevado, podendo correr o risco de desidratação por um período de 2 a 7 dias e vai apresentar ainda prostração, mialgia, náusea, vômitos, exantema, uma hepatomegalia dolorosa e dor abdominal, principalmente em crianças. Essa seria então uma fase febril de 2 a 7 dias, que os sintomas podem persistir e apresentar ou iniciar então com epistaxe, sangramento gengival, hematêmese em uma segunda fase.
É importante fazer a prova do laço, né, onde a gente faz um círculo ou um quadrado de 2,5 centímetros no antebraço do paciente e mede a pressão arterial, faz a média entre a pressão arterial sistólica e diastólica, infla o manguito até este ponto e permanece por 5 minutos. Após isso, então, nós vamos contar mais que 10 petequias para a gente poder considerar a possibilidade da prova do laço positiva. A prova do laço ela só vai nos sinalizar para a possibilidade de uma fragilidade vascular e não de que o paciente vá apresentar a febre reumática, a dengue na sua forma hemorrágica. A dengue em sua fase crítica, que geralmente ocorre entre o terceiro e sétimo dia, ela vai cursar com a presença de um ou mais dos sintomas abaixo. Então, chama atenção principalmente a possibilidade do paciente apresentar dor abdominal, vômitos persistentes e uma pressão arterial diminuída, ou seja, a sensação de bambeza, a sensação de tontura do paciente. Uma vez que esteja presente, é importante que ele retorne para poder fazer uma reavaliação e, naturalmente, receber uma soroterapia. É importante também, do ponto de vista laboratorial, avaliarmos no hemograma a presença da elevação do hematócrito, que pode nos sinalizar, então, para um extravasamento de albumina para o exterior do vaso e, consequentemente, uma concentração do hematócrito. Na dengue grave, podemos considerar, então, a presença do choque ou desconforto respiratório, sangramento grave, uma elevação das enzimas hepáticas superior a 1000, alterações dos níveis de consciência e considerar, então, a possibilidade de uma febre hemorrágica da dengue. Neste caso, nós podemos ter efusões do plasma, com a presença da elevação de hematócrito a hemoconcentração e a possibilidade de derrames, seja externamente como cavitários, gerando então uma instabilidade hemodinâmica e choque. Em relação à avaliação laboratorial, nós temos então a pesquisa do antígeno da dengue, a NS1, em que nós devemos solicitar este exame até o 5º dia. Apresenta uma sensibilidade significativa, em torno de 80% a 90%. O teste molecular raramente é utilizado, uma vez que existe um custo elevado para se fazer, e nós temos testes com uma performance boa em relação a essa avaliação. Uma vez que se tem um desfecho desfavorável, pode-se então fazer uma pesquisa em amostra de tecido ou em sangue de um determinado paciente para poder principalmente identificar um sorotipo. Os anticorpos IgM podem ser ou devem ser solicitados após o 5º dia, onde nós temos que a partir do 6º dia teremos uma sensibilidade significativa de 93%. Então, até o 5º dia nós solicitamos o antígeno NS1 para a identificação da infecção do vírus da dengue e a partir do 6º dia nós solicitamos o anticorpo IgM para a dengue. Aqui nós apresentamos então a linha do tempo para a detecção de antígeno e material genético do vírus em relação ao tempo e à amostra, seja no sangue, seja na saliva, seja na urina. Então, materiais diferentes podem apresentar sensibilidades diferentes, assim como o tempo. Uma vez que estejamos fazendo acompanhamento de um paciente com um quadro de dengue, devemos solicitar de imediato um hemograma como parâmetro inicial e, a partir daí, estabelecer a necessidade
de um acompanhamento diário ou não, ou de 2 dias. Então, se o paciente já apresenta alterações como leucopenia e principalmente a prova do laço positiva, nós podemos, de certa forma, isoladamente reforçar o diagnóstico de dengue. Uma vez que a gente tenha uma leucopenia, é importante fazer um acompanhamento diário. Se o paciente não apresentar uma leucopenia, podemos pedir para poder repetir o exame 2, 3 dias depois e aí avaliar então essa evolução do paciente. Uma vez com leucopenia, então, nós vamos acompanhar a leucopenia paralelamente à plaquetopenia ou trombocitopenia para poder verificar a necessidade de intervenção. Então, chama a atenção quando eu tenho uma queda muito rápida do nível de plaquetas geralmente abaixo de 50.000 começa a gerar uma preocupação e quando abaixo de 20.000 sinaliza a necessidade de uma internação ou de uma observação em uma unidade de saúde, não devendo esse paciente ser dispensado. Ao passo que os leucócitos servirão para a gente como outro parâmetro de evolução da dengue. Assim, se nós tivermos uma baixa de plaqueta, mas uma sinalização da recuperação dos neutrófilos, dos leucócitos, nós teremos então uma provável sinalização de que aquele paciente estará em recuperação. Outro aspecto importante é a verificação do hematócrito. Quando eu tenho um aumento de 20% ou mais no hematócrito, é sinal de que também não devo liberar este paciente, que ele deve manter-se em observação e com soroterapia. A dosagem de albumina, quando eu tenho uma elevação do hematócrito, do seu nível, também é importante para poder tentar surpreender a possibilidade da febre hemorrágica da dengue. A Zika é uma infecção autolimitada, durando aproximadamente de 4 a 7 dias, tem um período de 2 a 7 dias de incubação e 50% dos pacientes, então, são assintomáticos. Tem-se que as manifestações mais comuns são a febre, o exantema, a conjuntivite, a adenomegalia e o prurito. E a importância maior da Zika está relacionada ao acometimento de grávida. Chama atenção ao perfil do exantema, que é macropapular e crânio caudal, ou seja, começa da região da face, migrando então distalmente para o corpo. Em relação ao diagnóstico, então, teremos mais um perfil clínico na sua abordagem, visto que nós não temos a detecção de antígenos, os anticorpos IgM podem apresentar uma reação cruzada com a dengue e o teste molecular, pela benignidade da doença, pode ou deve ser indicado, na verdade, para aquelas pacientes que estejam no período gestacional, sendo que o risco maior de complicação neurológica se dá quando a infecção da mãe ocorre grávida no primeiro trimestre, diminuindo progressivamente para o terceiro trimestre. Na chikungunya, então, nós temos um número elevado, com manifestações clínicas de 75% a 95%, chamando atenção principalmente para a artralgia e o edema articular. Ela é dividida também em fases. Nós temos que a fase aguda, ela ocorre de 5 a 14 dias, onde o paciente vai ter um período febril mais intenso, uma poliartralgia, podendo cursar com exantema, cefaleia e fadiga. Cerca de mais de 90% dos pacientes vão cursar então com poliartralgia, podendo ter sinovite ou não, tendendo a acometer principalmente as articulações mais distais e um quadro semelhante então à artrite reumatoide com rigidez matinal. O exantema ele pode ser maculopapular, mas geralmente começa no tórax, acomete cerca de 50% dos pacientes, tendendo a
começar no tronco, então espalhar para as extremidades. Pode cursar ainda com bolhas, eritema nodoso e úlceras orais. E os idosos, no caso, são o grupo de maior risco e pode não apresentar febre. Em princípio, o nome chikungunya significa aqueles que se dobram, devido ao curso e à intensidade do acometimento dos sintomas da doença. Passada a fase aguda, que de acordo com a literatura, ela pode variar de até 10 dias, ou até 14 dias, ou até 21 dias, dependendo da fonte. Optamos pelo período de 14 dias, que é a sugestão do Ministério da Saúde. Então, de 15 dias até 3 meses, nós temos então a fase chamada pós-aguda, em que a gente já não tem mais a presença de febre, mas o paciente persiste com um quadro de artralgia e edema articular, com a possibilidade de alternância desse quadro, de melhora e de piora. Os acometimentos também de sinovite e um quadro também de astenia, exantema ou lesões purpúricas. Então, nós temos, na verdade, que a chikungunya ela é uma doença de recorrência, né, com picos e vales. Eu tenho a acentuação dos sintomas, melhora e depois o retorno. Passados 3 meses, então, de acometimento com a chikungunya, ou fase subaguda, nós entramos, então, na fase crônica, que pode atingir cerca de 50% daqueles pacientes que tiveram a fase subaguda. Persiste, então, com quadro de recorrência, né, de dores articulares e alterações musculoesqueléticas e neuropáticas. Este quadro pode ser picos e vales da mesma forma, né? E lembra muito as manifestações da artrite reumatoide, onde o paciente tem uma rigidez matinal, o paciente pode cursar com deformidade e, além disso, pacientes que já têm alterações ou doenças articulares tendem a se tornar pior. O paciente com risco de cronificação é aquele com mais de 45 anos de idade, e principalmente se tiver uma artropatia persistente. E existe também fatores de gravidade, como comorbidades, como diabetes, hipertensão arterial, alcoolismo, cardiopatia, doenças reumatológicas, aqueles com idade inferior a 2 anos ou superior a 65 anos. Bom, uma vez que estamos com aquele quadro sugestivo de arbovirose, com febre, mal-estar, mialgia, cefaleia, artralgia, solicitamos então um teste para poder verificar se o paciente estaria acometido principalmente com dengue, tá? E uma vez que ele não está, nós, a partir do 6º dia, solicitamos então um teste IgM para chikungunya, pois não temos teste de antígeno para chikungunya no momento, e uma vez que esse teste anti-IgM para chikungunya está reagente, nós então concluímos como paciente portador de chikungunya. Caso essa primeira amostra não venha reagente, podemos solicitar uma segunda amostra 3 dias, uma semana depois. Se essa segunda amostra vier reagente, concluiremos então pela infecção por chikungunya. Caso o paciente persista com sintomas por mais de 60 dias, podemos lançar mão da IgG anti-chikungunya e, uma vez que ela esteja positiva, podemos fazer o diagnóstico de fase crônica da chikungunya. Aqui nós temos então a linha do tempo relacionada à infecção pela chikungunya e poderíamos pensar também na possibilidade de solicitar o teste molecular. Mas, em princípio, o teste molecular não vai ser útil, pois a viremia do paciente é curta e estamos muitas vezes fazendo um diagnóstico diferencial com outra patologia, como dengue, por exemplo, e uma vez que solicitamos o IgM, já não temos mais níveis suficientes
para poder solicitar o teste molecular. Aqui na avaliação da infecção pela chikungunya, é importante saber o teste que estamos utilizando, pois aqui nós podemos verificar que os estudos mostram que o IgM via teste rápido apresenta uma sensibilidade muito baixa, da ordem de 42,3%, ao passo que o ELISA apresenta uma sensibilidade de 93,4%. Em relação à especificidade, não existe diferença significativa com ambos em torno de 97%. E em relação à IgG, tanto o teste rápido quanto o ELISA apresentam sensibilidades acima de 90%.